Tem gente que adora café e fica na maior preocupação porque dizem que o café acelera demais o coração, que pode fazer mal, que você pode se sentir mal se você tomar muito café. Quem tem problemas de saúde, não é, doutora? É verdade. Então o café, eu falei certo, né, doutora? É igual a história do ovo, né? Durante tanto tempo a gente tinha medo, só pode comer um ovo por semana, porque o colesterol, não sei o quê, e o café é a mesma coisa. Se você toma café, você não dorme, tem um monte de problemas, que na verdade não são bem assim, né, doutora? Ela tá aqui para falar sobre isso com a gente hoje, sobre essa importância do café, porque o café, ele traz mais malefícios que benefícios, doutora? Não, ele traz mais benefícios do que malefícios. Mas a gente tem que lembrar sempre que a diferença do remédio para o veneno está na dose. É igual a água. Você sabe que a água ela é fundamental para o nosso corpo, 70% do nosso corpo é feito de água. Mas se eu tomar esses galões de 20 litros, se eu tomar 2 por dia, eu com certeza vou morrer. E você falou isso, sabe que é uma coisa, desculpa, é bem interessante isso, porque nós trouxemos aqui um especialista em emagrecimento esses dias, e ele tem um projeto de emagrecimento, pessoal da Fat Slim até, e falando disso, que as pessoas falam, você tem que tomar 5 litros de água por dia, 3 litros, e ele dizendo, não, Keila, você tem que tomar, se não me engano, acho que é 10 ou 20% do que você pesa. Então, para cada 35 quilos de peso corporal, 1 litro de água. Se você pesa que dá uns 70 10, quilos, 15%, né, doutora? Mais ou menos. Então, se você pesa 70 quilos, você tem que tomar 2 litros de água Pois por dia. E eu sempre brinco, que eu falo, você pesa 52 quilos, sabe? Você vai tomar... Eu não consigo, nem que eu queira, né, doutora? E ele falando, não, é porque, de acordo com você, é o que a doutora falou. É aquilo mesmo que é compatível com o teu corpo, até com o teu estilo de vida. Claro, se você faz muito exercício, você vai tomar um pouquinho mais. Sim. E o café? No verão também, né? Temperaturas muito quentes. A gente por causa do calor. Muito, então tem que repor. Isso tudo tem que ser levado em conta. A gente tem que partir do princípio que somos seres diferentes da mesma espécie. Então, o que é bom para mim não vai ser necessariamente bom para você. Que é a mesma coisa do café. Que é a mesma Por coisa exemplo, tem gente que fala, se eu tomar café à noite eu não durmo. Isso é verdade. Doutor, mas sabe que eu não tenho esse problema, não. Isso que eu ia te falar. Eu gosto muito de café. Até diminui um pouco, porque às vezes eu achava que acelerava muito, porque eu estava tomando quase 1 litro de café por dia. Daí diminuí. Mas não foi algo que, quando eu tomo à noite, não me tira o sono. Mas normalmente ele pode dar um pouquinho de insônia, sim. E por quê, doutora? Então ele acelera muito, tá? O café, vamos falar um pouquinho da história do café. Como é que começa o café? É uma das bebidas mais antigas que a gente tem. Um pastor, ele estava lá observando as ovelhas e via que as ovelhas que comiam as folhas e o grão do café, elas ficavam mais espertinhas. Então, os monges começaram a usar o café para não dormir durante as orações. Né? Olha só! Olha só que interessante. E a gente sabe que o café, então, ele tira o sono, ele tem uma ação antidepressiva, ele faz com que o nosso organismo libere determinadas substâncias, neurotransmissores que a gente chama, como a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade. Né? Ele acelera o nosso ritmo cardíaco, ele pode dar um pouquinho de taquicardia em excesso. Então, a dose que a gente recomenda, que é uma dose bacaninha de ser usada, é de 3 a 4 xícaras por dia. Xícara de 50 ml. Então, de 150 a 200 ml por dia, você vai aproveitar a ação terapêutica do café. Mais do que isso, você vai correr o risco de ter algum sintoma desagradável, que não é o nosso objetivo. Doutora, e quais são os principais benefícios? Bom, então, além dessa ação antidepressiva dele, ele melhora o humor. Dizem que o café, ele protege até alguns tipos de câncer, como o câncer de fígado, o câncer de próstata. As pessoas que tomam café, elas são mais sociáveis, elas são mais alegres. É verdade. Vira e mexe, você fala, a gente, por exemplo, que não tem o hábito de beber bebida alcoólica, você vai chamar alguém para tomar um café. Mesmo que não, é coisa do brasileiro, mesmo que não seja. Sim, é coisa. Mesmo que não vá tomar café, mas o hábito é falar, vamos tomar um café, né? Ele aumenta a memória, não a memória de evocação, por exemplo, você não vai tomar café e vai lembrar do que você estudou há um mês atrás. Não, mas se você está estudando e você está tomando café, ele aumenta a sua concentração e ele vai fazer com que você memorize aquilo com mais facilidade. Ele é usado por caminhoneiros, foi feito um estudo mostrando que motoristas que nos últimos 12 meses tiveram algum acidente e eles
usando café, diminuiu a taxa de acidente, porque melhora a Porque fica mais acordado. Fica né? mais acordado. Então, ele ajuda nisso também. Então, ele é bom para estudar, ele é bom para você vai dirigir, mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte, que você não vai ter que dirigir não sei quantos quilômetros e não vai dormir e vai ficar só tomando café. Nada substitui o sono. O sono, ele é fundamental para o ser humano, até porque durante o sono a gente libera substâncias, determinados hormônios que ajudam a manter o nosso organismo em equilíbrio. Doutora, agora eu tenho uma preocupação, porque as pessoas usam açúcar. E aí acabou os benefícios do café. Que isso eu ia falar, ou você usa o açúcar, eu particularmente não, porque como eu gosto do gosto de café, exatamente, eu acho que tanto o açúcar quanto o adoçante, atrapalha, ou qualquer outro tipo de açúcar, tudo que adoça o café tira o gosto, o sabor do café mesmo. É verdade, eu acho que quem gosta do café, gosta de tomar ele puro, né? Se você coloca alguma coisa, fica melada e atrapalha. Mas a maioria usa assim, né? Adoçante, eu sou totalmente contra o uso de qualquer tipo de adoçante, não gosto. O açúcar eu também não acho muito bom. Mas quem quiser usar o açúcar, então que use o açúcar de coco. O açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico mais baixo, ele vai trazer menos malefícios para a saúde. Porque como você falou no começo da sua frase, você disse que acabam todos os benefícios. Quer dizer que o açúcar refinado... É refinado nem pensar. A gente tem os açúcares, né? É o mascavo, o demerara, o cristal refinado e o de confeiteiro. Então, quanto mais industrializado, pior o tipo de açúcar. O mascavo ainda carrega com ele alguns minerais, alguns nutrientes. Agora, o açúcar refinado, não, aí não é bom não. O açúcar de coco, que vem do coco, que está na moda, ele é muito interessante, né? Por causa que ele tem um índice glicêmico baixo. Uma das propriedades do café também, dizem que ele ajuda a pessoa que tem diabetes, até na prevenção, né? Que ele melhora a insulina, né? Que é o hormônio responsável para pegar a nossa glicose e fazer com que ela efetue a ação que tem que efetuar. Então, mais um benefício do café também é no controle da glicose. Agora, doutora, por exemplo, hoje existem vários tipos de café, né? Daí existe o extra forte, o tradicional, vários tipos de torrefação que eles falam, né? E daí, no caso, existe diferença de benefícios de uma para outra? Por exemplo, o extra forte é melhor eu tomar um pouco menos do que os demais? Ou tem mais benefícios, tem menos... Eu não sei se tem química nele, mas por causa do processo todo. Tem algum que é melhor dentre esses para a gente escolher? Tem uma concentração maior. O que eu sugiro é o café orgânico, tá? Que aí ele seria... produzido, digamos assim, sem problema, né, de pesticida, agrotóxico, essas coisas. Então, se você tiver a oportunidade... Independente de ser o extra forte ou forte... Sempre o café orgânico, coado no coador de pano, igual as nossas avós. Que delícia, coador de pano. Nem tem mais para comprar, né, doutora? Coisa mais difícil que tem. Às vezes a gente encontra nesses mercados. Mas o gosto dele é outro mesmo, também acho. O gosto dele é outro, né? E aquele café quentinho, que agora está na moda tomar café gelado. Eu, particularmente, acho horrível. Deus me livre. Eu acho que o café ele tem que ser saboreado quente. E quando você passa o café, aquele cheiro, ele já estimula. Ele sem dúvida. Né? É uma das coisas melhores que tem, é um cheirinho de café. É quase irresistível. Né? Doutora, já que você está aqui, deixa eu aproveitar para saber mais. Café com leite, também tem benefício? Ou se eu tomar um leite aí integral, cheio de calorias, vai cortar os benefícios dele? A gente tem que ficar assim um certo cuidado com o leite, porque eu tenho me deparado muito nos últimos anos, muitas pessoas com intolerância à lactose. Então, o leite, ele não é benéfico para todo mundo, né? E quando a gente fala dos benefícios do café, é o café puro. O leite, ele tem que ser olhado, ver se você pode, se você deve, se vai te fazer bem. Né? Agora, outra coisa. Nos Estados Unidos, o café ele parece uma água. Não sei se você já tomou, se já teve a oportunidade não é uma água? Pra gente que está acostumado com cafezinho brasileiro, é um sofrimento. Eu fiquei lá 2 anos. Nos primeiros meses, menina, eu achei que eu fosse morrer, porque aquilo lá parecia uma água de batata. Você é mineira, né? Eu sou mineira. De onde você é? Eu atualmente moro em Juiz de Fora, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu moro em Juiz de Fora. Mineiro é chegado no café água de batata, que eu falo. Que eu gosto dele mais forte. Minha mãe, ela adorava aquele chafé. O interior gosta de chafé, que é uma desgraça aquilo. É verdade. Que eu falo, não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Parece uma água suja. E o americano é especialista nisso. Tanto que eu falava assim, nossa, como é que... Antes de estar lá, eu falava, como que esse povo não morre
de taquicardia, se esse negócio faz tanto mal, porque eles tomam uns potes copos desse imensos, tamanho. é verdade. De 500 ml. Daí depois eu descobri que, na verdade, acho que eles colocam 50 e o resto de água. Aquilo lá traz. Quando você coloca tanta água assim, ele traz algum benefício? Sim, ele traz benefício. O mesmo só fica sem sabor, mas... Só fica sem sabor. É o paladar de cada um, né? Tem pessoas que gostam dele mais encorpado, tem pessoas que gostam do café mais ralo, enfim. Mas o que importa no final é a concentração de cafeína que vai ter ali. Se você pegou e colocou, sei lá, aquela... Os 50 ml no meio litro de água, tudo bem. Tá valendo. Doutora, deixa eu te falar, tem alguém que não, algum tipo de problema que a gente tenha de saúde no qual não é indicado que a gente tome café? Crianças assim até 2 anos de idade não é muito interessante, grávidas também não é muito interessante, pessoas mais idosas, principalmente se tiverem osteoporose. Por quê? Porque o café ele pode impedir a absorção de ferro. Então a grávida ela precisa de ferro, a criança em formação ela precisa de ferro, pessoas com anemia, né? Anemia por carência de ferro, então você tem que tomar cuidado com o excesso. As pessoas que têm osteoporose, porque o que o café faz? A cafeína, né? Ela impede a absorção de ferro e aumenta a excreção urinária de cálcio. Então, as pessoas que têm essa predisposição à osteoporose têm que tomar um certo cuidado. Quem é hipertenso também não pode abusar, porque pode dar um aumento da pressão. E as pessoas que têm uma arritmia cardíaca, têm uma tendência a ter taquicardia, porque o café ele pode acelerar esse processo e fazer com que o coração bata mais rápido. E doutora, tem um horário ideal que esses benefícios eles são maiores ainda para a gente tomar o café? O ideal é que você toma café de manhã e de tarde. À noite, a maioria das pessoas, eu sou uma exceção, mas a maioria perde o sono. A maioria das pessoas perde o sono. Se você não perde o sono, não tem problema. Mas o ideal, eu acho que acordar e tomar uma bela xícara de café... Já dá uma acordada literalmente. Dá uma acordada literalmente, você já começa o dia alegre, atento e feliz. Doutora, e depois do almoço também, porque a gente tem o hábito também de tomar café depois do almoço, né? Uma coisa bem brasileira. A gente pode? Ajuda no metabolismo, alguma coisa? Ou não tem nada a ver, é só hábito mesmo? O café tem uma ação digestiva, mas a gente tem que tomar cuidado porque ele pode impedir a absorção de certos nutrientes. Então, o ideal é que você dá uma pausazinha, depois você vai e chama seu colega de trabalho. Olha, gente, você vê como é que é o negócio, né? Porque a gente tem esse hábito mesmo. Você tá tanto que no restaurante eles oferecem café depois da sobremesa, né, doutora? Sim. Então, você que está assistindo a gente, você viu que tem vários benefícios, mas a prudência é que te faz aproveitá-los, na verdade. Não adianta você tomar café em excesso, você não vai ficar mais esperto para a prova. Tem gente que passa a noite fazendo para estudar, como a doutora falou. Não faça isso. Seja prudente. 3 xícaras de café por dia, suficiente. De preferência sem açúcar. De preferência sem adoçante. Mas se você não aguenta, que você gosta do gosto do doce mesmo, usa o açúcar de coco. Ah, mas é muito caro. Ah, mas se você pagar depois remédio médico é mais caro. É verdade. Então é melhor a prevenção. Açúcar orgânico é importante também. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso país é um dos recordistas em uso de pesticidas e tudo que é coisa para matar os bichos lá acaba praticamente matando a gente por conta das plantações. Sabe o que eu queria te perguntar para encerrar? E o café descafeinado? Pra mim não tem gosto de nada aquilo. Pois qual é igual bebida sem álcool, eu falo. Pra que você vai tomar aquilo que fica parecendo Quando eu parei de beber, um dia eu experimentei uma cerveja sem álcool. Eu me senti tomando aquele negócio... Agora não tem mais, mas você lembra quando tinha o ovo na serragem? Sim. Até o cheiro era cheiro de serragem. Sim, eu experimentei o café descafeinado e falei, Deus, é melhor tomar menos. Porque não tem gosto de nada, mas ele tem as mesmas propriedades? Não, porque assim, qual o benefício do café? É a cafeína. Se você tira a cafeína, acabou o benefício, né? Então, eu sou totalmente contra o uso do café descafeinado. Um bom cafezinho, ele é insubstituível. Né? Doutora, adorei. Volte sempre. Obrigada. É uma alegria receber você. Bom Natal e bom Ano Novo, que seja um ano novo de muitas alegrias. Amém. Olha, tem o contato da doutora que eu vou passar para você também. O código é 32 999 02 0487. Está aí na tela que a Renata já pôs. 32 999 02 0487 ou 3215 2250. Esse 32 é porque a doutora atende em Juiz de Fora, né, doutora? Exatamente.